De açougueiro de supermercado para se tornar uma das maiores empresas de cortes especializados. Logo após a vinheta. Olá, você está no Café com Propósito Podcast, um canal de bate-papos que esperamos que te inspirem as pessoas ao seu redor, seus familiares. Meu nome é Ed. Se você gostar do conteúdo, se inscreva, deixe seu like, faça algum comentário. Se quiser patrocinar um episódio, tem as instruções na descrição. Falando em patrocínio, hoje o patrocínio desse episódio é da Fluo, a empresa especializada em camisetas com inscrições cristãs, como essa que eu estou usando, do meu amigo Léo, da minha amiga Gi. Vale a pena você adquirir uma camiseta. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Jean Juteu. Obrigado por nos receber aqui no canal. Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. E aí, qual é a tua história? Você é de que cidade? Eu sou natural de Joinville. Joinville? Joinville. Mas eu morei lá só 30 dias. Suficiente para... Nasceu na maternidade e foi embora. Suficiente para ser um joinvilense. Fiquei 30 dias e aí eu fiquei por muito tempo na cidade de Ituporanga, onde eu digo que eu sou natural de Ituporanga, onde moram meus pais hoje. Tem a chave da cidade. Tem a chave da cidade lá. Cidadão emérito. Isso aí. E morou lá a vida toda, a infância? Eu morei lá uma boa parte, né? Morei lá em Ituporanga, morei na cidade de Bom Retiro também, que é em cima da serra, né? E nessas duas cidades aí. E aí há 20 anos atrás, quando eu estava... 20 anos? Não, mais do que 20 anos. Quando eu estava com 18 anos, eu voltei a morar na cidade de Joinville. Fui morar lá. Já adolescente para jovem foi para Joinville. Naquele ano que eu fui morar em Joinville, eu fiz 18 anos. Fui para Joinville dia 25 de março de 98. E aí, em julho, eu fiz 18 anos. Que legal. Fui sozinho para lá na época. Fui trabalhar de açougueiro em um supermercado lá. Foi trabalhar de açougueiro em Joinville. Fui trabalhar de açougueiro lá na época. Quer dizer, sempre gostou de trabalhar nesse ramo de alimentos? Eu, na verdade, eu trabalho com carne desde os meus 12 anos. O meu pai teve açougue em Ituporanga por bastante tempo. E eu aprendi com ele. E quando eu estava quase fazendo 18 anos, eu decidi tocar minha vida e fui embora. Fui embora. Trabalhou com carnes com teu pai? Com meu pai. E aí foi trabalhar sozinho em Joinville? Em um supermercado. Arrumei um emprego lá. Queria ter minha vida própria, queria viver sozinho, queria construir o meu futuro. E fui trabalhar de açougueiro em um supermercado lá. E aí, como é que foi a experiência? Aprende tudo, aprende os cortes, aprende separar os tipos de carne, ou seja... Sim. Quando eu fui trabalhar lá, nesse mercado, no ano de 98, eu já era um açougueiro profissional, né? Eu já tinha bastante conhecimento. Apesar que na região que eu morava, que era na Serra, tinha uma cultura diferente nos cortes da carne. E aí, quando eu fui para Joinville, eu aprendi um estilo diferente. Que legal. De cortes, de desossa. Porque muda de região para região? Muda bastante. Hoje mesmo, se tu sair aqui da nossa região e tu for para qualquer outra... Tu for aqui pertinho, em Curitiba, é outra cultura de carne, é outro estilo de cortes, é totalmente diferente do nosso. Que interessante. Totalmente Eu diferente. pensei que só mudasse o nome, né? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, contrafilé não é uma das carnes nobres, pelo menos não era quando eu morava lá. Então, era a carne que a gente comprava para bife e tal. Quando eu fui morar em Curitiba, aqui no sul, o contrafilé já é uma carne nobre. E é nobre, porque ela é bem gostosa, né? Sim. Apesar que eu concordo contigo que o entrecô realmente é uma carne... Muito mais saborosa. Mas aí você trabalhou no supermercado quanto tempo? Eu trabalhei com supermercado quando eu fui morar em Joinville. Eu trabalhei com supermercado 4 anos. 4 anos. 4 anos eu trabalhei com supermercado. Aí eu peguei dos 18 aos 22. Foi dos 18 ao 21.
Aí eu peguei um período que eu queria ser um empreendedor. Eu queria montar um negócio. Foi um estalo na Foi tua cabeça? Na verdade, eu peguei férias no supermercado, peguei férias, e me deu um estralo na cabeça, eu vou montar um negócio para mim. Aí... Não foi nenhuma palestra que você viu, Nada. não foi nenhum livro que você leu? Eu sempre tive vontade de ser empreendedor, de ter o meu próprio negócio. Aí, peguei meu carro, tinha um Corsa, peguei meu Corsa e troquei numa Fiorino. Troquei numa Fiorino e, como eu trabalhava em mercado, tinha muito acesso, muito conhecimento com o pessoal de frigoríficos e fábricas de linguiça. Aí arrumei uma fábrica de linguiça e comecei a comprar os produtos dele. Comprava linguiça, torresmo, charque, costela defumada. Tudo que não precisava de refrigeração, né? Tudo que não precisava de refrigeração. Para poder levar na Fiorino. Corretamente. Torresmo, aquela coisa arada toda de defumado. E eu ia de porta em porta. Eu ia em verdureira, eu ia em mercearias, eu ia em supermercados pequenos. E fui fazendo esse trabalho aí. Quer dizer, você enchia sua Fiorino e ia de porta em porta tentando vender seus produtos. E deu certo isso daí? No começo deu. Mas eu não tive sucesso, não. Logo depois as coisas não começaram, não estavam progredindo. Não tive sucesso. Porque os frigoríficos, o que eles faziam? Eles vendiam direto o produto. E eu já era um intermediário. Entendi. Aí eu comecei a bater de frente com eles. E aí a gente não tem estrutura para bater de frente com o frigorífico. Eles têm margem, vendem ganhos por escala, né? Vendem em quantidade. Aí eu estava desanimado com aquilo e desanimado. E aí um dia eu fui jogar um futebol com uns amigos meus. Gosta de jogar bola? Gosto nada, jogava naquela época. Torce para qual time? Sou colorado. Colorado. Você nasceu em Joinville e torce para um time do Rio Grande do Sul. Meu pai, né? Fui influenciado pelo meu pai. Meu pai é gaúcho? Meu pai não é gaúcho, meu pai é da Serra, né? Da Serra Catarinense, mas sempre torceu para o Colorado e de infância a gente veio agarrado junto com ele. O vermelho da empresa tem a ver com isso ou não? Foi coincidência? Não, foi coincidência mesmo. Tá. Não tem nada a ver. Aí um dia jogando futebol com uns amigos e um amigo que jogando bola comigo lá comentou que tinha um açougue em Joinville para vender. Uma casa de carne. E o cara chegou e disse assim para mim: "Ô, Jean, tu não é açougueiro? Pá, tem uma casa de carne assim lá para vender, cara." Eu disse: "Ah, capaz, onde é que é?" "Não, lá assim na rua Anita Garibaldi, em Joinville, assim." "Ah, eu sei onde é que é, cara." Centrão, né? Bem... perto do centro, perto da rua Getúlio Vargas ali, uma lateral da Getúlio Vargas, sim. Anita Garibaldi. Sim. Aí aquilo me marcou, cara. Cheguei em casa do futebol, acho que era 1h e aquilo fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei marcado com aquilo. Porque a carne, o açougue, sempre foi minha paixão. Fez parte da tua vida. Não, ela sempre foi minha paixão. Eu acredito que eu nasci para fazer isso daí. Que legal. Sempre foi minha paixão. Eu gosto disso, sempre gostei. E não deu outra. No outro dia de manhã, quando foi 8h, eu estava lá na porta do dono do açougue. "E aí, cara, quer vender?" Assim, direto? Fiquei sabendo que tu quer vender aí, como é que é? "Não, quero vender." "Como é que é? Quanto é que tu quer?" "Cara, quero tanto." Só dinheiro eu não tenho. Eu não tinha mesmo. Tenho experiência e boa vontade. Não, isso eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um carro. Aí eu ofereci um carro para ele e falei: não tem mais dinheiro para voltar, só tenho carro. Aí a gente foi conversando durante uma semana e aí ele me pediu um dinheiro de volta para mim pagar com 30 dias. Disse: "Fechou. Vou comprar." 20 mil. Cheguei dentro daquele açougue, não tinha nada. Mixaria de coisa. Tinha uma mercearia junto, né? Tinha umas Coca-Cola, uns refrigerantes, mais cerveja. De carne não tinha nada. Geladeira de carne tinha uma costela, um filé corrido e bem pouquinha carne. Mas, e equipamento tinha? O equipamento tinha. Mas tu sabe o que me chamou a atenção naquele açougue? O açougue tinha pouca coisa dentro, mas me chamou a atenção uma situação bem bacana. Limpeza. Do lado do açougue tinha uma panificadora. E aquela panificadora tinha muito movimento. Muito movimento. Aquela panificadora tinha movimento de manhã à noite. E eu fiquei, 2 dias antes de fechar o negócio, eu fiquei ali próximo ao açougue, analisando. Cara, aquele cara tinha aquela padaria tinha movimento muito grande. Muita gente entra e sai. Pensei: cara, se eu botar o meu conhecimento ali, se eu enfeitar esse balcão, eu melhorar essa frente.
pendurar as carnes no balcão de uma forma bonita, espetar umas carnes no espeto, umas costelinhas. Pá, Sua carteira de cliente já está ali do lado. Eu vou chamar a atenção do povo. Eu tinha que chamar a atenção do povo. E eu no balcão, eu era bom mesmo. Guerreiro. Eu era bom. Eu no balcão, eu era bom. Eu chamava a atenção das pessoas. Eu sempre estava bem. Eu era comunicativo, né? Eu era comunicativo com as pessoas. E não deu outra. Entrei lá para dentro sozinho. A minha mulher grávida, de 7 meses do meu guri. Você não falou da sua mulher. Você foi para Joinville com 18 anos, conheceu a sua esposa lá. Conheci ela lá no segundo ano, em 2019. Trabalhando no açougue do supermercado. Não. Ela foi morar perto da minha casa, onde o meu pai tinha um pequeno mercado, e eu estava trabalhando com meu pai lá, na época. E ela foi morar lá perto e se conhecemos ali, já foi no mesmo mês, começamos a namorar. E naquele mesmo ano a gente se reuniu e foi morar juntos. Que legal. Aí quando você comprou o açougue, eu estava na negociação, ela estava grávida. Estava grávida do meu guri. E aí? Que hoje, esse ano faz 19 anos. Só estava nós dois ali. Ela estava de licença na época, que não estava trabalhando naquele momento, né? E aí a gente começou a trabalhar naquele açougue e eu falei para ela, se der certo, depois da tua licença maternidade aí, tu sai da farmácia. Eu trabalhava na farmácia do SESI na época. Que legal. Aí foi te ajudar no naquele momento ali da gravidez ali que nasce e tal, ela ficou trabalhando comigo. E aí a gente morava atrás do açougue. A gente morava nos fundos. Vocês moravam ali. Dentro do açougue. Era 2 salas. A sala da frente era o açougue e a sala dos fundos era onde a gente morava. Ali era um quadradinho, um pouquinho maior que com essa sala aqui. Eu acho que dava uns 50, 60 metros quadrados. Ou seja, ali morava ali com carvão, com carne, com tudo. Eu estocava o carvão, porque eu vendia muito carvão no sábado e no domingo. Vendia muito carvão, porque era uma casa de carne. Então eu vou comprar carvão na casa de carne. Já compra carne e compra era prático, carvão. por quê? Porque as pessoas, às vezes, não querem entrar num supermercado para comprar um saco de carvão. Porque tu sabe, se tu entrar no supermercado, vai levar 30 a 40 minutos para entrar e sair. Exato. E aí eu tinha essa vantagem. E aí eu comprava bastante carvão, não tinha lugar para guardar, e estocava o carvão dentro do nosso quarto. Que espetacular. Só tinha lá para pôr. Entende? Principalmente no primeiro ano que a gente pegou Natal, Ano Novo, cara, a gente encheu o quarto de carvão. Então, o cara do carvão um dia disse assim para mim, tu é louco, homem? Isso aí solta um gás, ele falou o nome do gás lá na época, eu não lembro, solta um gás, pode fazer mal para vocês. E meu filho tinha nascido em outubro daquele mesmo ano. E a gente ficou ali. Xisto, né? E a nossa história foi ali. Iniciamos ali, eu e a minha esposa, nesse açougue, e tocamos esse açougue ali por firme, com seriedade, ficamos ali tocando, se dedicando só na casa de carne, 1 ano e meio. Inclusive, as pessoas, né, te veem hoje, né, dono da King Alimentos, uma empresa grande, cortes especializados. Inclusive, a gente está gravando aqui, o estúdio está diferente, mas a gente está gravando na King Alimentos. Às vezes, a gente ouve alguns barulhos da movimentação dos funcionários, que trabalham 24 horas, mas faz parte do bate-papo aqui. E aí você, né, de certo, é legal as pessoas verem isso, né, que você não chegou aqui à toa. Teve trabalho, teve dificuldade. Muita dificuldade. Na época que... Seu filho nasceu nesse quartinho? Nasceu ali. Que legal. Ele nasceu ali. Olha a história que ele tem agora para contar. Eu tenho algumas fotos. Às vezes a gente até brinca. Esse é o verdadeiro cara que nasceu dentro de um açougue. Já escutou aquela história? Nasci dentro de uma padaria. Não, esse nasceu realmente dentro do açougue. O Vitor, meu filho, nasceu realmente dentro do açougue. Que legal. O açougue era na frente, nos fundos, na parede de trás, a gente morava ali, era o nosso quarto. Só tinha o quarto, não tinha nada, não tinha cozinha, nada. Na verdade, nós não tínhamos cozinha, a gente comia em cima da mesa do açougue. O primeiro mês que eu abri o açougue, em agosto, o primeiro mês, o nosso faturamento foi R$9 mil. Não era nada para a época, era muito pouco dinheiro. Era bem pouco dinheiro. O nosso faturamento foi R$9 mil. Mas você não tinha dívida mais com o açougue para... Não. Como era pequeno, a gente comprava e vendia. Você não se alavancava? Não, era um giro legal, assim, rápido, sabe? Comprava e vendia.
É uma coisa rápida. E a margem é boa da carne ou ela é apertada? A margem na casa de carne, num açougue, ela é uma margem boa. Ela é uma margem boa porque tu trabalha na região da Anita Garibaldi, em Joinville, na rua Anita Garibaldi. Era uma região era uma área nobre, ela é uma área nobre. Sim, sim. Um pessoal mais nobre, um pessoal que consome um produto melhor. Então, eu só vendia carne de primeira qualidade. Era só carne muito boa. Aí que surgiu a King Alimentos. Já lá, trabalhando lá, teve a ideia. Por quê? Porque, na época, o meu cliente no açougue, ele só queria filé duplo, alcatra, colchão mole e patinho. E quando eu comprava o boi e a res, me sobrava algumas partes, tipo um acém, um músculo, um retalho, uma carne para moer. Ali nasce a King Alimentos. Ali nasce a distribuição de carne para a cozinha industrial. Eu comecei a encher um freezer de carne e eu não tinha para quem vender porque o meu cliente do balcão não consumia aquela carne. Sim. Aí um dia eu disse, meu Deus, eu tenho que vender o que está dentro desse freezer aqui. Aí eu peguei o telefone e comecei a ligar para umas lanchonetes, restaurante, umas cozinhas industrial pequenininha. E na época que eu era linguiceiro, que eu era vendedor de linguiça, tinha uma cozinha com o nome de Cantinho da Tia. Cantinho da Tia. Nome Giana e Jean, 2 irmãos. 2 pessoas sensacionais. Que legal. E aí eu liguei para ela, aí Giana, eu Jean, tu lembra de mim? Faz 1 ano e meio que a gente não se vê e tal. E aí contei para ela que eu tinha um açougue e tal. E aí, eu tenho uns retalhos aqui, tu não compra carne moída? Ela disse, compro. Quanto custa o quilo? Eu disse, eu faço para ti é tanto, porque esse produto está aqui sobrando e tal. Tu pode trazer para mim 150 quilos. Que legal. Isso eu já estava 1 ano e meio com o açougue. E naquele momento eu tinha um golzinho, 2 portas. E eu disse, eu não tenho como entregar, mas eu fecho o açougue meio-dia, que é o horário do almoço, e eu abro às 2 horas da tarde. Nesse período, eu vou e levo para ti. Virei o banco do meu gol, botei os 150 quilos de carne moída dentro. Cabe? Cabe. 150. E fui lá levar. Levei a carne moída para ela, peguei o chequezinho e tal. Show de bola. Fiquei feliz com aquilo. Daqui a pouco demora, passam umas 2 semanas, ela me liga. Ô, Jean, tu não corta bife aí? Cortar eu corto, mas não assim em grande volume. O que tu precisa? Não, eu preciso de 2.000 bife. Eu disse, meu Deus, é muita carne, mulher. Como é que eu vou cortar isso tudo? Eu não tinha funcionário. Era eu e a minha esposa. Não tinha funcionário. Não ninguém. Aí eu disse assim, eu vou cortar esse bife para ela. Aí eu comprei as peças de colchão duro de uma distribuidora na época e cortei o bife. Quase morri tentando cortar bife. Não tinha 2.500. Não tinha tanta prática para cortar tanto volume. E aí eu cortava o bife. Sem máquina? Sem máquina, manual, na faca. 1 bife, 2, 3, 4, assim você foi. E a minha esposa batendo o bife no batedorzinho, embalava, amarrava o pacotezinho, dava um nó, que não é que nem hoje, que é máquina a vácuo, que nós temos aqui. Cara, e ele começou, cara. Eu disse, esse negócio é bom. Aí fiz a conta de porcentagem e tal. Esse negócio é legal, cara, dá para fazer. E o que eu descobri, Ed? Eu descobri, na época, que isso foi ali por final de 2004, comecinho de 2005, que o mercado estava muito carente de fornecedores para cozinhas industriais. Existia pouca empresa que cortava carne no padrão para cozinhas industriais. Cara, ele começou... Interessante. Aí comecei a cortar achou o bife. um nicho. Achei o nicho. Ou seja, você achou caminhando, trabalhando. Não foi uma coisa que você já estava planejado. Não, você eu não planejei nada. Foi andando, foi caminhando. Eu não planejei nada, eu tinha conhecimento. Aí um dia a gente começou a trabalhar muito, né? Eu e a minha esposa. Vamos contratar um açougueiro. Aí contratei o açougueiro com medo de contratar. Por quê? Porque eu tinha medo de não conseguir pagar ele. Tá. Vai que não dava certo, vai que as cozinhas não me comprassem mais. Eu tinha que registrar incerto, tudo, né? Era incerto. Era um começo. Entendi. Entendeu? Aí eu estava entregando a carne no porta-mala de um Gol. Aí daqui a pouco demora, eu peguei aquele Gol e troquei numa Fiorino. Contratei um açougueiro. E aí, quando eu contratei um açougueiro, que eu estava fornecendo a carne para aquela cozinha, eu tive outro problema. Eu tive um problema. O meu açougueiro, em uma metade do dia, ele ficava parado, porque não tinha serviço suficiente. Aí, eu corri atrás, arrumei mais umas 2 cozinhas industriais para atender. Daqui a pouco, eu tive que contratar mais um açougueiro. Porque ele já usava ele já não os dava 2 mais conta. turnos, já não dava mais conta. Só que daí, quando eu contratei o segundo açougueiro, eu tive outro problema.
Ele ficava meio período sem fazer nada. Eu tinha que arrumar mais cliente. Foi bom, né? E começou mais ou menos assim a história da distribuição de carne. Que legal. Aí um dia eu pisquei, eu mudei de endereço lá em Joinville, e quando eu pisquei eu já estava com 70 funcionários no ano de 2008. Isso depois de quanto tempo? Foi em 2004 para 5, 6, 7, foi 3 anos e meio, posso falar. 70 funcionários. Uhum. Aí a gente já tira uma lição excelente, né? Tem gente que espera o mundo perfeito, as condições perfeitas para poder fazer alguma coisa. Sendo que não, muitas vezes a gente só vai ver o mar se abrir quando a gente encostar o pé na água, né? E foi o que você fez. Exatamente o que aconteceu contigo, né? Foi. Claro que no meio disso tudo, algumas coisas também aconteceram, né? Eu acabei me perdendo no meio da viagem. Em 2008, eu acabei quebrando. Você com 70 funcionários, Aham. o açougue cheio de clientes, você quebrou. Mas como? Eu na época Gestão financeira? Gestão financeira. Eu já na época não tinha mais açougue, eu estava com uma distribuidora já. Eu já tinha mudado de endereço, eu já não atendia mais o público. Daí eu só estava atendendo... Quebrou quebrado? Quebrei quebrado. Zero. Quebrei quebrado. E aí? Como é que quebrado. foi esse renascimento? Eu fiquei perdido. Eu fiquei perdido por um bom período. Eu acredito que foi mais ou menos um ano que eu fiquei perdido. Aí um dia me deu uma coisa... Outro estalo? Uma coisa louca na cabeça. E aí eu estava um dia muito triste e saí com o meu carro. E eu estava muito tempo já sem dormir, dormia pouca noite e tal. E eu deitei dentro do carro, num posto lá na BR-101. Deitei no posto, fiquei deitado no carro lá. Eram umas 11 horas da manhã. E fui dormir. Eu já estava muito mal, eu estava muito ruim. Eu já não sabia mais o que fazer, porque eu tinha causado aquele problema. Aí, rapaz, eu dormi dentro daquele carro, acho que uns 40 minutos, e eu acordei. E aí eu comecei a rezar. E aí eu disse assim para mim mesmo, meu Deus... Me ajuda. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdido. E aí eu comecei a olhar para trás. O que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? Eu comecei a pensar nisso. E aí eu disse assim, meu Deus, quem é o culpado disso tudo? E eu descobri. Você mesmo. Eu mesmo. E aí minha esposa lá dentro da distribuidora, no escritório, o dia todo... atendendo telefone dos fornecedores cobrando, banco, cara. Filho. Um baita problema. E aí tudo não fica mais bem. E aí eu disse assim para mim mesmo, ei, vamos mudar, né? Levanta, vai lá e resolve aquilo que tu causou. Resolve aquela porcaria lá que tu causou. Vai lá e arruma aquilo lá. E aí, Ed, eu fiz isso. Eu fui lá e naquele momento eu tive uma grande ideia. Dos meus 70 colaboradores que eu tinha na época, eu mandei mais ou menos uns 40 embora. Eita. Sem Mais saber como ia pagar. O que ia mudar? Tá quebrado? Sem saber como ia pagar. Não ia mudar nada para mim. E aí, eu tinha uma vantagem que uma contadora minha da época falou para mim. Ela falou para mim que eu tinha uma vantagem, que eu tinha faturamento, eu tinha venda. Eu não tinha lucro porque eu estava perdido na minha administração. Entendi. Mas eu tinha valor, eu tinha venda. E aí eu fiquei pensando naquele dia. Eu fiquei pensando naquilo e eu disse, porra, cara, eu vou recomeçar. Eu vou começar tudo de novo. Tem experiência, tem faturamento. Eu tinha estrutura minha, não pagava aluguel. Precisava de um gestor ali, de repente, né? Naquele momento, não, porque eu ia começar de novo. Entendi. Eu já tinha feito isso no passado. Há um ano atrás, eu já tinha colocado um gestor. Não deu certo. Não deu certo. Entende? Aí eu fui lá, demiti aquelas pessoas e como eu tinha faturamento, eu tive uma ideia. Eu faturava na época, acho que 1,5 milhão na época. Eu vou pegar o meu faturamento de 1,5 milhão e eu vou baixar ele para 500 mil. Por quê? Porque eu ia pegar o dinheiro. Nossos clientes eles compram com média de 21, 30 dias, essa média. Eu vou pegar esses clientes que eu não vou mais atender, o dinheiro que está com eles, eu vou pôr no caixa. Fazer caixa. Eu vou fazer caixa, eu vou deixar de atender o cliente e vou fazer caixa com o dinheiro dele. O estoque que eu tinha já não era muita coisa na época, porque a gente estava mal.
mas alguma coisinha tinha. Eu diminuí o estoque. Aliás, eu acabei com o estoque. Consumiu o estoque. Coloquei o dinheiro do meu cliente no caixa, deixei de atender ele, escolhi os melhores clientes para atender e contratei 3 vendedores para vender somente em clientes pequenos à vista, ou máximo 7 dias de prazo. Cara, foi uma viravolta naquele negócio. Para aumentar teu giro e teu caixa. Foi uma viravolta. Eu paguei todo mundo. Paguei todos os funcionários que foram tirados da empresa. Os 40 demitidos. E tem uma. Depois de um tempo, eu ainda contratei alguns de volta. Que daí a empresa começou a respirar, começou a se recuperar. Aí eu contratei alguns de volta depois de um tempo. Contratou os mesmos. Alguns, né? Alguns. Que legal. E assim, você foi naquele período. Mas foi bastante dificuldade. Então, essa virada de chave ali, essa tua estratégia inicial, voltou a fazer a empresa crescer, a distribuidora voltou a ter mais funcionários. Voltou a ter margem de lucro, voltou a faturar mais, voltou a crescer. Não que depois disso não veio mais situações difíceis. Veio sim. Só que o que acontece? A gente tem mais experiência. A gente acaba tendo mais experiência. Sabe lidar melhor, né? Com os problemas. Ô Ed, se tu escutar algum barulho aqui, é que o pessoal está trabalhando e está na trilhagem, está passando as carcaças ali, dá um pouquinho de barulho. Eu já, não se já assusta. avisei pro pessoal. Tranquilo. Aí foi isso aí, cara. E aí, e da distribuidora para virar a King, como é que foi esse processo? Esse processo foi no ano de 2011. Foi no ano de 2011. 16 de setembro de 2011 nós se mudamos para cá. A gente se mudou para cá, a empresa na época que estava começando tudo de novo, a gente recomeçou. Tivemos que sair de Joinville. Na época a prefeitura lá não permitia mais empresas dentro de locais onde tinha residência. Entende? Área residencial. Área residencial era proibido. Vocês, uma distribuidora, eles fizeram um novo zoneamento. Perdi o alvará de localização. Ou seja, a prefeitura foi lá e nos fechou. Ou seja, você queria continuar sendo uma distribuidora Claro. de carne, só que precisava de um novo local. Novo local. Só que há 1 ano e meio atrás, nós tínhamos dado o primeiro passo aqui em São João do Itaperiú. Nós já tínhamos comprado já o primeiro terreno aqui. Nós já estava com um pedaço comprado para construir, a gente já vinha sonhando e projetando em construir aqui, porque a gente sabia que em Joinville não daria para trocar por muito tempo. Aí a gente começou a construir aqui. Que legal. Tenho uma curiosidade. Eu ouvi dizer de um amigo que chegou a trabalhar um período, né, com carnes, com boutique de carnes, né, que o árabe, a carne que ele gosta, a gente não gosta. A parte do... Não é que a gente não gosta, a carne nobre para a gente está na parte traseira do boi. E eles não consomem a parte traseira e acabam descartando o que a gente gosta de filé mignon e dessas coisas. Procede isso? Você já ouviu falar disso? Que quando você vai exportar, é uma boa porque você exporta a parte do boi que não é tão atrativa para o brasileiro. E você pensou em trabalhar com exportação já? Não pensei em trabalhar com exportação, porque não é o nosso foco, né? Nosso foco hoje seria mesmo cortes padronizados para cozinha industrial, que não é um corte que funciona lá fora. E que nem uma Arábia. Realmente, a Arábia hoje, para nós, eu vejo que é um grande problema para o Brasil. Aliás, não para o Brasil, mas sim para o consumidor. Porque eles compram realmente a carne do dianteiro. Eles não compram a carne do traseiro, eles compram mais a carne dianteira, que é o acém, que é a paleta, que é a parte do peito. Então, por isso que nós temos um grande problema na parte no tempo da invernada, do inverno, aqui em Santa Catarina. Por que o nosso dianteiro quase iguala o preço do traseiro? Porque vai tudo para a Arábia. O pessoal exporta tudo. Tudo para lá. Talvez seja por questões religiosas, né? Deles, de não consumir a parte traseira do boi. Essa parte eu
Eu não creio que seja dessa forma, né? Mas eu acho que seja pelo preparo deles mesmo. Eu acredito que seja pelo preparo deles mesmos, que eles preferem a carne dianteira. Tem muita gente que prefere a carne dianteira. Pelo sabor. Por exemplo, eu gosto de fazer hambúrguer com o peito. Porque a gente vai moer mesmo, né? Então, quando você vai moer, pede para moer a carne, você não tem que... Eu fico vendo o pessoal falar, hambúrguer de filé mignon. Hambúrguer. Você não precisa de uma carne macia para fazer hambúrguer. Você precisa de uma carne saborosa, né? Então, eu prefiro usar a parte do peito, por exemplo, que é dura, né? Se você for consumir. E você nota que o gosto do brasileiro tem mudado em relação a tipos de carne ou não? Tem. Tem mudado bastante. Em temperos, em forma de preparo, tem mudado bastante. O brasileiro, ele cada vez mais, muitas pessoas fazendo cursos, indo para outros países que têm outras culturas, trazendo novas formas de cortes, de cozimento, de assados. Tem mudado bastante. E como é que funciona essa questão de cortes especializados para indústrias? Só para a gente entender mais um pouquinho. São cortes que não são usuais do consumidor comum, é isso? Positivo. Não é um corte do dia a dia dele. Por exemplo, nós fornecemos cortes para cozinhas industriais. Então, vamos pôr um exemplo que tem uma empresa lá que tem 5.000 colaboradores. Eles têm um buffet para servir 5.000 pessoas. Eles precisam de 5.000 bifes, tudo do mesmo tamanho. Ou 5.000 bisteca do mesmo tamanho. Ou 5.000 cubos de costela do mesmo tamanho. Por quê? Porque se tu for no buffet te servir, tu tá lá trabalhando no pesado, tu vai pegar um pedaço maior, e tu só pode pegar um pedaço, entende? Sim, tu vai pegar um pedaço maior, e aí o teu amigo lá vai pegar um pedaço é menor. É injusto, porque ele pegou o menor e tal. Então, quando você diz padronizado, você tenta manter o mesmo tamanho, o mesmo peso dos cortes. Corretamente. Nós temos que cortar as carnes no mesmo padrão, no mesmo tamanho. Tem cozinhas que querem um bife de 150 gramas, tem cozinhas que querem um bife de 120 gramas e tem cozinhas que querem um bife de 80. Então, como diz King Alimentos, a carne na medida certa. Eu tenho que cortar a carne na medida certa para a tua cozinha. Porque tem cozinhas que botam 2 tipos de carne. Então, são carnes com tamanhos menores. Interessante. E aí eu tenho que cortar daquele tamanho para ela. E aí você achou esse nicho e está dando certo. Os clientes foram aumentando e você foi arregimentando mais clientes. E como é que foi essa tua virada de chave depois que você montou uma nova estratégia para a distribuidora lá em Joinville e se tornar uma das maiores, né, empresas de carne? Como é que foi esse processo agora? Falando mais da King, né? Cara, a estratégia para isso, a primeira, é pessoas. Cuidar bem de pessoas. Contratar pessoas boas. É tu ter pessoas dentro de uma empresa de confiança, pessoas que caminham junto contigo, que choram junto contigo e que brigam junto contigo, em todos os momentos. E que vestem a camisa Que vestem da a camisa, empresa. pessoas que aguentam qualquer momento bom e ruim contigo. Então, a estratégia foi trazer pessoas desse tipo para dentro da empresa. Algumas não dão certo, sai, a gente contrata outra, e a gente vai buscando contratar pessoas boas para a empresa. E como é que você fez essa seleção? Headhunter ou empresa especializada? Porque é difícil, né? Você achar um quadro excelente de funcionários, né? Cara, eu não fiz nada disso. Eu fui contratando. Contratei um, não deu. Contratei o outro, não deu também. E eu morro tentando. E tem pessoas... Você entrevistava pessoalmente? Eu entrevistava as pessoas. Legal. Para ter uma ideia, eu tenho pessoas de bastante tempo aqui dentro da empresa. Eu tenho pessoas aqui de 14 anos. E não é nenhuma e nem duas. Eu tenho colaboradores aqui de 14 anos, de 10 anos, de 12 anos, de 9 anos, de 8 anos. Vestiram realmente a camisa. Entende? Legal. Então, hoje o que eu pensei na época foi trazer pessoas boas para trabalhar. Que não tem. Uma empresa ela não cresce se não tiver pessoas. Eu não faço a empresa crescer sozinha. Não consigo fazer esse procedimento. Eu tenho que ter pessoas que me ajudem. Tem uma história boa da King aí que você quer compartilhar? Cara, uma história boa da King tem várias histórias boas.
A história boa da King... Deixa eu pensar em uma aqui. A história boa da King é a história de hoje. A história que eu vivo hoje. Momento atual. Eu tô a King hoje ela está num momento muito bacana. Eu digo que hoje a King ela está vivendo a melhor fase. Não estou dizendo para ti de venda. Não estou dizendo para ti disso. Eu quero dizer para ti que é de pessoas. A King hoje ela vive um momento que ela tem a melhor equipe de todos os tempos. Que legal. Para mim resumir em poucas palavras. Nós temos uma equipe bacana hoje que eu vejo, que eu olho para a empresa hoje, eu vejo que a gente pode dar um passo longo, sabe? Que a gente pode dar um passo grande para um crescimento. Então, no último um ano e meio, eu já enxergando isso, que nós já estava conseguindo montar essa equipe, aonde veio a ideia, e eu vendi a ideia também, para as pessoas junto de mim para expandir a empresa. Então, nós estamos com uma estrutura hoje para triplicar a empresa. E tem esse projeto? O projeto já está em construção. O projeto está em construção. Nós estamos construindo. Já está em execução. Está em execução. A primeira fase nós devemos terminar em fim de outubro. Ela está andando bem, não está atrasada, está tudo como eu quero, a equipe, contratei as pessoas certas para construir. Eu acredito que no final de outubro nós estamos com a primeira fase concluída. E aí a gente dobra com essa primeira fase. Entendi. E aí em janeiro a gente inicia a segunda fase. Agora, janeiro? Janeiro agora a gente 23. Inicia a segunda fase. Não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar atrás. Agora a gente vai ter que... Vamos ter que trabalhar. Ou crescer ou crescer. Tem que correr. É o que eu falo com o pessoal aí nas reuniões, falo pelos cantos da empresa. Pessoal, não tem mais volta. Vamos vender, vamos trabalhar, vamos cortar, vamos produzir. O mercado tem, demanda tem. Tem. E deixa eu te perguntar, né, também é uma curiosidade. O problema que deu com os irmãos Batista acabou ajudando a tua empresa ou não influenciou em nada? Eu vejo que não influenciou em nada. Não mudou em nada aquilo ali. Para nós, Até porque você tem um nicho diferente, né? Um nicho totalmente diferente, mas eu vejo que não influenciou em nada. Hoje eles já estão a todo vapor de novo e vida que segue para eles. Pois é. E tem alguma história de superação além do teu início, né? Que já foi uma grande história de superação, né? Dormir no quartinho com carvão, com o bebê recém-nascido. Essa foi a história que mais me marcou, foi essa história, né? Que ela acabou durando um tempo, eu não lembro certo, mas eu acredito que durou perto de uns 2 anos. Mas foi o momento da minha jornada na empresa que foi o momento que mais me marcou. Foi esse momento mesmo em 2008, que por falta de conhecimento, de administração, e eu fui um cara que eu não estudei. O meu estudo foi pouco, mas foi por opção. Eu não estudei por opção mesmo, eu não gostava de estudar. Não aconselho nem ninguém a fazer isso que eu fiz. Não aconselhei um jovem a fazer isso, mas eu acabei não estudando. Começou cedo demais, né? Já começou trabalhando. É que, na verdade, na época, assim, o meu próprio pai, a mãe, eles davam assim, uma responsabilidade grande para mim, para a gente, né? Então, o que aconteceu? Eu acredito que acaba desencadeando na mente, na nossa mente, coisas diferentes, que é trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu estudei só a 4ª série do primário. Entende? Não me arrependo. Não me arrependo. Me fez falta? Claro. Mas não me arrependo. Entende? Se tivesse tido oportunidade, certamente faria, né? Mas foi uma das coisas que causou também, foi a minha falta de conhecimento em estudo, né? De não ter estudo. Então, em 2008, ali, que acabou causando a quebra da empresa, foi por eu não ser um cara estudado, né? E hoje, o que eu faço? Hoje, eu trouxe pessoas que têm o conhecimento que eu não tenho. E essas pessoas trabalhando dentro da King, eu levo até elas o conhecimento que eu tenho. Então, a gente... Faz um joint ali. A gente se abraça, se reúne e tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Tem dias ruins? Tem. Não é fácil, não.
Não é que nem ouro que brilha toda a vida. Tem... Verdade. E o que você ama fazer que você faria de graça, assim? Tem algum tipo de esporte, alguma atividade que você faz? Eu, no último ano, aí, eu tenho feito pouco esporte. Acabei me dedicando muito no trabalho. No último ano e meio. Mas tem uma das minhas paixões aí, é laçar em rodeio. É uma coisa que eu amo de paixão mesmo, é ir pro rodeio laçar. Laçar em rodeio. Eu estou indo pouco, mas tenho ido algumas vezes. Esse ano aí eu devo ter ido umas 5 vezes. Mas um tempo atrás eu ia bem mais. Quer dizer, deixa eu entender aqui. Você tem um rodeio que você tem que ficar um determinado tempo em cima do cavalo. Do boi, né? Do cavalo. Eu fico em cima do cavalo, correndo atrás do boi para laçar ele. Sim, esse, né? Esse. Mas tem um mais conhecido, pelo menos que eu conhecia, que você tinha que ficar em cima do boi e durar alguns segundos ali em cima dele sem cair. Não é o esse mesmo meu. Esse é um tipo de rodeio. O outro é laçar, você a cavalo laçar o boi. Isso e mesmo. Como é que funciona isso? O esporte que eu faço chama-se laço comprido. Laço comprido. Laço comprido. Que é laçar um boi. E esse que tu falou agora é montaria. É uma montaria de touro. Esse é um outro esporte. Outro tipo de... Na nossa região aqui não tem, tá? Nossa região aqui não existe esse esporte de montaria em touro. É mais da região de São Paulo. Lá é bastante esse esporte aí. Mas o meu aqui seria o laço comprido, que eu gosto de fazer. Ou seja, tem uma arena, tem um rodeio específico, solta o boi e o pessoal vai com a cavalo correndo atrás para poder... laçar o boi pelas aspas. Pelas aspas, pelo chifre. Só vale ponto se tu pegar pelo chifre. Se ele entrar no pescoço... Não vale ponto. Que interessante. Aí tá fora da competição. Isso é um esporte na região aqui que o pessoal se dedica, ganha forte. dinheiro? Forte. É um esporte muito forte. Eu vou por esporte, mas existem pessoas hoje no Brasil, principalmente na região do Paraná, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que algumas pessoas eles vivem somente do esporte do laço comprido. Interessante. A gente que tem empresa, Consegue a gente vai... mostrar aí, Rodrigo, uma foto aí? Depois mostra aí pra gente. Hoje eu vou mais porque eu gosto e para tirar o estresse. Aí a gente tem o trailer, vai lá, acampa, fica lá sábado e domingo acampado, né? Que interessante. Esse é o esporte mesmo que eu... Quer dizer, não chega a machucar o boi, Não. Depois o boi vai acabar virando comida mesmo. Vai vir para cá depois. Mas, assim, pelo jeito que você está falando, deve ser divertido, né? Porque é aquela coisa de tentar acertar o... É uma das coisas mais divertidas, mas tem outra também que eu costumo dizer que é muito bacana. Ali, neste mundo do rodeio, tu faz muita amizade. Legal. Cara, eu conheci muita gente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Teve uns 2 anos atrás aí que eu fui várias vezes para o Rio Grande do Sul. Teve um ano aí que eu fui, acho que umas 8 vezes para o Rio Grande do Sul. Eu ia praticamente todo mês. Então, eu fiz muita amizade. Pessoas que a gente hoje faz contato via telefone, até hoje faz contato. Então, uma coisa muito gratificante também é a amizade que se faz no rodeio. O rodeio, ele reúne a família. São famílias que vão ali, entende? Você vai com a sua família? Sim, com a minha família. Seu filho já pratica? Sim, o meu filho é o meu parceiro de dupla, né? Porque essa laçada ela é feita em dupla. Meu filho é meu parceiro de dupla. Como é em dupla? Você vai num cavalo e ele vai no outro? É uma dupla contra outra dupla. Aliás, é uma dupla contra 100 duplas, 150 duplas. Entendi. Entende? Todo mundo disputando. Você tem que laçar um, teu filho tem que laçar outro. E quem laçar mais dentro de um período... Ganha. Interessante. Já ganhei alguma coisa. Já ganhou? Já ganhei alguma coisinha. Mas você, tipo assim, ganhou para ser, tipo, campeão? Campeão já ganhei, mas foi pouquinha coisa. Já foi campeão de rodeio? Já ganhei alguma coisa. Que legal. Foi pouco, mas já. Foi gratificante. Que bacana. É um esporte pouco conhecido, né? Da maioria. Aqui em Santa Catarina é bem conhecido, tá? Aqui em Santa Catarina? É forte, sim, cara. É forte. É porque tu não vive no mundo desse pessoal, entende? Mas ele é muito forte, pá, é muito forte.
Ele movimenta muitas pessoas, é muita gente. Cara, que interessante. Vou pesquisar mais sobre isso. Pesquisa, vai no YouTube e bota lá, laço comprido, tu já vai ver. Que legal. É legal. E uma mensagem, se você tivesse que falar, dar uma mensagem para o Jean, com 17 anos, o que você falaria? Eu falaria a mesma mensagem de hoje para mim. Seja forte, seja persistente e dê o seu melhor. Continue dando o seu melhor. Eu daria essa mensagem para mim. São coisas que eu já a vida toda pensei, sempre pensei, e já caí muitas vezes, mas eu costumo dizer que muitas quedas que a gente tem, ela é mágica, ela é boa, ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer para tu ter mais sabedoria, para tu ter mais preparo, mais inteligência. Eu me vejo hoje com 41 anos, esse ano eu faço 42, eu me vejo hoje e hoje eu vejo que eu estou um pouco mais preparado. Mas quando eu tiver com 50 anos, eu acredito que eu vou estar mais preparado ainda. Então a gente tem que ser forte, tenho que ser forte, continuar sendo forte, fé, persistência. Ou seja, mais preparado significa, se você quebrasse hoje, que se Deus quiser não vai acontecer mais, até porque a estrutura já está grande, você faria tudo de novo, só que mais rápido, com mais experiência. Mais experiência. Há uns anos atrás, a gente passou um susto de 2008. A gente passou um susto em 2008. A gente, o mundo, né? Porque foi uma crise que podia ter acabado com... Eu acabei passando esse susto de novo, mas eu, rapidinho, arrumei tudo. Porque a crise de 2008, ela poderia ser pior, né? Ela só não foi pior porque conseguiram aplacar. Mas a gente ia voltar para 1929. A quebra da quinta-feira negra da Bolsa de Nova York. Ninguém está livre. O mercado, ele... Greve. Teve aquela greve grande dos caminhoneiros. Pandemia. Já afetou muito? Bastante, né? A greve, sim. A pandemia um pouco também. Quem não afetou, né? No início da pandemia, afetou um pouco para todo mundo. Pegou a tal da doença? Você pegou ou não? Não que foi... Eu senti, fiquei mal, fui lá, fiz os exames e tudo, deu negativo. Mas eu estava mal, mas deu negativo. Aí fiquei sem paladar alguns dias. Ah, então pegou. Peguei, provavelmente peguei. Sem paladar, né? Essa doença dá a tal da anosmia, que você perde o paladar e nenhuma outra dava isso. A gente não ficava sem paladar com uma gripe, né? Num mês só eu fiz o teste 2 vezes. Eu estava mal. Dependendo do teste, não pega mesmo. O teste não... Mas provavelmente eu devo ter pego sim. Mas não perdeu ninguém. Não perdi ninguém. Perdemos um colaborador aí há um tempo atrás aí. Bem no finalzinho da pandemia, perdemos um... Com essa tal da doença. Morreu do Covid. Ele era um colaborador já bem antigo aqui na empresa e eu acho que ele estava aqui já uns 13 para 14 anos. Ele foi um dos primeiros a trabalhar comigo em Joinville, uns 13 para 14 anos. E a gente perdeu esse colaborador aí, infelizmente. A doença veio em 50, 60 dias, levou ele. Sofreu bastante. Pena. Você falou aí de trabalhar duro e ser o melhor, né, naquilo que faz. Eu recebi há pouco tempo atrás meus mentores, um casal que fui mentoreado por eles quando eu era jovem, né? E uma das coisas que ele falava, né, que eles falavam, inclusive falaram para os filhos, né? O seu Joel e a dona Ismê, um casal espetacular, é exatamente isso. Faça o que você quiser, né? Para o filho, né? Para mim, por exemplo. Você pode fazer o que você quiser, só seja o melhor naquilo que você faz. Eu acho que é um bom conselho esse que você deu, porque é exatamente isso. Muitas vezes, os pais, né, nós queremos direcionar os nossos filhos para o que a gente acha que eles devem fazer, ou têm que fazer.
Mas, na verdade, eles têm que escolher o que eles gostam de fazer. No caso, você escolheu o que você já gostava de fazer, né? Mas, uma vez que você escolhe, você tem que dar o seu melhor naquela... É isso que muitas vezes falta na sociedade, né? A pessoa com garra para poder sair da onde você saiu e chegar onde você chegou com luta, com trabalho, com dedicação, tentando fazer o teu melhor, né? Um dos grandes problemas hoje de algumas pessoas é o que eu vejo é que tem muitas pessoas que querem ser o que não são. Ou seja, eu tenho que ser quem eu sou. Eu não posso querer ser diferente aqui dentro do meu negócio, porque eu sou o proprietário, porque eu sou o dono. Eu não preciso ser diferente. Eu não preciso tratar as pessoas diferente. Eu tenho que ser eu mesmo. E a gente vê que hoje tem muitas pessoas tentando imitar as outras. Isso. Tem muitas pessoas copiando as outras. Não que tu não possa copiar. Pode, só que modifique. As boas práticas você Mude. pode. Mas você não pode perder sua essência nem sua identidade, né? É o que a maioria tem feito. Perde a essência, perde a identidade. Querem ser quem não são. Seja quem tu és. Tu tem que ser quem tu é mesmo. Esse é o grande problema. Aí vira um imitador e acaba num... Isso mesmo. Legal. Agora, tirando a parte, né, do teu negócio, né, e da tua empresa, se te desse um microfone e você tivesse uma mensagem para a humanidade, tivesse um tiro único para dar essa mensagem, o que você falaria para as pessoas? Todo mundo está te ouvindo. O que eu diria para as pessoas é: dê o teu melhor, seja o melhor em tudo, sem precisar derrubar ninguém, Passar por cima de sem ninguém. precisar passar por cima de ninguém. E uma coisa muito importante é ter muita fé e persistência. Legal. Pô, eu estou aprendendo muito aqui, estou gostando do papo, mas a gente está chegando no final. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Você gostaria de compartilhar algum? Não, seria isso mesmo. Legal. Então a gente chegou no final. Te agradeço pelo bate-papo, pela oportunidade de ouvir a tua história. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, que é o objetivo do canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever. Ative o sino. E se você perdeu os episódios anteriores, aqui em cima no card você vai poder acessar e ver todos os episódios. Tem histórias bem bacanas, como essa do Jean. E até a próxima. Obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Um abraço. Amém.